falou aqui de maneira geral sobre o livro de Salmos, falamos sobre as ênfases, falamos inclusive sobre a relevância para o Novo Testamento. Vamos aqui de forma resumida comentar qual é a relevância então para a teologia como um todo, para o desenvolvimento da teologia. E aqui a gente pode até, por exemplo, citar categorias como as da teologia sistemática, sobre como nós conhecemos a respeito de Deus ou da salvação, justificação, como o livro de Salmos contribui para esse tipo de coisa. Ok. Então, o livro de Salmos, por ser um livro, um inário, né, para Israel, ele trabalha com praticamente todas as categorias teológicas, porque o ensino ele se dá por meio da exposição, por meio do culto como um todo, obviamente se dá então por meio da música. Isso aqui fica um alerta, pastores, cuidado com o que vocês Verdade. na igreja, porque você ouve muita coisa ruim sendo cantada nas igrejas que não correspondem à verdade da Escritura. Isso fica lá impregnado, isso é teologia na forma cantada. Então, cante as Escrituras, essa é a ideia. Cante as Escrituras porque você tem que cantar boa teologia. Então, você encontra vários grandes temas, né? Eu vou começar por um aqui que é pouco explorado. Se você chegar lá nos Salmos, né, nos Salmos, a partir do Salmo, no começo do livro 4, no Salmo 90, esses salmos vão começar a trabalhar alguns temas preciosos. E existem aí no meio desses salmos os chamados salmos do reino. Então, por exemplo, o Salmo 90 ele vai exaltar a grandeza e a eternidade de Deus em contraste com a pequenez e a transitoriedade do homem. Isso já foi tratado em outros salmos. O Salmo 8, o salmista faz aquela famosa pergunta, né? Quando vejo os céus dos céus, etc., que é o homem que dele te lembres? O filho do homem que o visites. No entanto, o fizeste, né? Coloca aqui nesses salmos, você vai ver a grandeza de Deus. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Salmo 93, reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, se revestiu de poder, se cingiu, firmou o mundo que não vacila. A minha pergunta, de onde o salmista tira isso? Será que ele senta lá num transe e começa a receber alguma revelação? A gente sabe que existe muita, na Escritura, obviamente, revelação direta da parte de Deus, por meio de sonhos, por meio de visões, elas aparecem principalmente na literatura profética. Nas narrativas da história primitiva, né, Deus apareceu aos personagens individuais várias vezes, a Abraão, a Jacó e assim por diante. Mas essas são conclusões teológicas que os salmistas desenvolvem a partir da literatura do Pentateuco e a partir do relato da criação. Olha, se Deus pode fazer isso, ele é isso. Então, esses salmos, os salmos do reino, por exemplo, são os salmos que mais falam, são os textos da Bíblia que mais falam sobre o reino de Deus, mais falam sobre a soberania de Deus, mais falam sobre o poder de Deus sobre todas as coisas, mais falam sobre o trono de Deus, né, o cajado de Deus. As pessoas me perguntam assim, pastor, faça para mim uma definição do que é o reino de Deus. Olha, a melhor definição, a mais abrangente, se fosse assim por dizer, encontra-se aqui nesse grupo de salmos. Ele reina sobre todas as coisas, ele tem o cetro na sua mão, não é? E ele tem, então, todo esse poder. Salmo 103, verso 19. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Sim. Esse é um daqueles versículos que vale a pena ter memorizado para a vida, hein? Com certeza, né?
Da onde é que Paulo tira a sua teologia do reino? Ele pega a interpretação que Jesus fez do livro dos Salmos, a interpretação que Jesus fez dos relatos da criação e desenvolve a teologia do reino que a gente encontra no texto paulino. Então, por exemplo, esse é um exemplo temático, né? Sim.